Olá, eu me chamo Lisiane Lima e trago para vocês o trabalho titulado Por Impactos Ambientais na Floresta Nacional de Sobral, Ceará. Os demais autores são o aluno de graduação em Biologia, Luiz Henrique Ximenes Portela, e os professores e pesquisadores José Falcão Sobrinho e Eunatan Bezerra de Souza. Todos nós somos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A Caatinga possui ainda hoje uma diversidade vegetal ameaçada pelas atividades humanas não sustentáveis. Conta aí com cerca de 81% de sua cobertura vegetal natural modificada e apenas 7,96% do total de área territorial está legalmente protegido, onde são documentadas 124 unidades de conservação. Então, nosso objeto de estudo é uma unidade de conservação, que é a Floresta Nacional de Sobral, que está localizada no distrito de Jaibaras, a 22 quilômetros da sede municipal de Sobral, a noroeste do estado do Ceará, no Brasil. Então, nós temos uma área de mais de 600 hectares. A Flona, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável que está inserida na Depressão Sertaneja, certo? Não possui um plano de manejo atualmente. Então, quanto à metodologia, foi utilizado levantamento bibliográfico e expedições de campo. A coleta dos dados ocorreu entre fevereiro de 2019 a abril de 2022. Os impactos e os diversos elementos da paisagem foram fotografados e georreferenciados para facilitar a sua localização e auxiliar no mapeamento da área. Ao longo das expedições de campo, as espécies exóticas da flora foram coletadas de acordo com os procedimentos usuais, tá? E levados para a identificação e estudo no herbário Professor Francisco José de Abreu Matos, que é o herbário da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Tá? Então, para a identificação correta das espécies vegetais, nós utilizamos literatura específica e sites especializados, como Flora do Brasil 2020 e Species Link. Quanto aos resultados, nós obtivemos três categorias de impactos, né? Impactos provenientes da agropecuária, provenientes da introdução de espécies exóticas e relacionados à ocupação humana indevida no interior do território. Os impactos provenientes da agropecuária é bastante visível dentro da unidade, né? Não só dentro da unidade, pois também foi observado na zona de amortecimento. Então, foi muito observado o gado pastando, gado bovino, caprino e ovino. Tá? Então, essas imagens aqui todas foram tiradas dentro da unidade, dentro dos limites da unidade de conservação. E esse gado pastando, ele traz algumas consequências negativas, certo? Como no caso de um solo bem exposto e bastante compactado. Então, a perca de vegetação acarreta na diminuição da infiltração, aumentando o escoamento superficial e causando perda de solos pelos processos erosivos. Então, nós temos aqui 3 imagens que mostram que ocorre em vários pontos dentro da Flona de Sobral, que é a questão do solo compactado e desprovido de vegetação. Quanto à introdução de espécies não nativas, né, nós identificamos 17 espécies exóticas, dessas 12 são invasoras, a maioria bem comum, bem comum do dia a dia do homem, né, muito fácil de ser encontrada, como Calotropis procera, que é o ciúme, a Momórdica charantia, que é a melão de São Caetano, e a Parkinsonia aculeata, que é o turco. Porém, uma determinada espécie, que é a Cryptosteria madagascariense, ela tem causado grandes impactos negativos não só na Flona de Sobral, mas em qualquer lugar em que essa espécie se estabelece. Então, esta planta ela também é conhecida como unha de bruxa ou viuvinha. Prejudica o solo, ameaça a flora nativa e ela forma grandes populações. Então, ela se trata de uma planta
uma espécie polimórfica, então ela se comporta como trepadeira ou subarbusto e ela tem uma proliferação muito fácil. Então aqui nessa imagem superior nós observamos que esta espécie ela está causando a morte, né, do carnaubal. E aqui nós vemos a mata ciliar, um trecho da mata ciliar do Riacho Salgado, que está quase que exclusivamente coberto por esta espécie, que é a Cryptostese madagascariense. Bom, quanto à ocupação humana indevida, nós observamos também que em vários pontos dentro da unidade nós vemos o desmatamento, né? E também o descarte inadequado de resíduos sólidos, que foi também muito observado na área. Quanto às conclusões, os dados levantados nesta pesquisa evidenciam a presença de impactos que representam uma real ameaça à integridade e ao patrimônio biológico da fauna de Sobral. O pastoreio e principalmente a presença de flora invasora é preocupante, uma vez que ameaça as espécies nativas e interfere nos ecossistemas, trazendo desequilíbrio e perca de biodiversidade. A falta de uma delimitação física resguardando o perímetro da UC não só propicia a presença de rebanhos como permite a entrada indiscriminada de pessoas não autorizadas e o descarte de resíduos sólidos. No entanto, todos esses impactos são reversíveis a partir da implementação de medidas mitigadoras e corretivas. Espera-se que as informações fornecidas por este trabalho sirvam de base para intervenções futuras e para a elaboração do plano de manejo. Então, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada.